Gênesis 21. Hoje à noite eu dou sequência a uma série de pregações que eu comecei no domingo passado, que eu dei o título de Quem ama, confia. Quem ama, confia. Nós veremos Gênesis 20 até Gênesis 23 nessa série, então temos mais 2 domingos pela frente. E hoje à noite nós veremos aquilo que em Gênesis 21 acontece, sobre como mesmo quando nós temos um passado manchado pelo pecado, mesmo quando nós temos uma história manchada pelo pecado no passado, ainda assim nós somos chamados a confiar no Senhor. Ainda assim nós somos chamados a confiar no amor dEle. Porque nem mesmo o pior dos pecados que você possa ter cometido no teu passado estraga ou destrói o amor de Deus pela sua vida. Isso aqui não é conversa fiada e nem palavra para te deixar feliz. É isso que a palavra de Deus nos revela. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu sei o pecador que eu sou. E como eu conheço um pouco de ser humano, eu sei o quanto que você também é pecador. Tem uns que acham que não são, né? Eu não vou nem pedir para levantar a mão aqui. Mas tem algumas pessoas que acham que não tem pecado. Que são ótimas, perfeitas, via de regra, essas são as que estão mais longe de Deus. Como alguém já disse lá atrás, não é? Não existe arrogante maior do que aquele que acha que não é arrogante, não é? Não existe maior orgulhoso do que aquele que acha que não é. Não existe maior mentiroso do que aquele que fala, não, eu não minto, não é? A própria palavra diz isso em 1 João capítulo 1. O que resta a nós é reconhecermos diariamente, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E eu preciso da graça de Deus. E esse texto que leremos hoje à noite nos apresenta em 3 trechos como o amor de Deus se revela a nós, mesmo quando nós lembramos de coisas no passado que aos olhos, talvez, da sociedade, nos manchariam. O amor de Deus permanece grande sobre nós. Muitas coisas acontecem no texto que a gente lerá agora. Isaac, o filho tão prometido, até que enfim nasceu. A gente ficou tantos domingos aqui ouvindo a promessa de Deus, até que enfim ele nasceu. Abraão vai enviar Agar e Ismael embora de casa, mas Deus vai proteger Agar e Ismael. Ismael passa a morar no deserto de Parã, que hoje seria a Arábia Saudita, além de outros países árabes ali da Península Arábica no Oriente Médio. E Abraão, por fim, faz um trato com Abimeleque. Tudo isso no texto que a gente lerá. Então vamos começar? Gênesis 21, dos versos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus, 1 a 7. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Irmãos, até aqui por enquanto. O que nós lemos nesse texto é que enfim a promessa de Deus a Abraão e a Sara se cumpriu. Isaque finalmente nasceu. Nós vimos no capítulo 17, nós vimos no capítulo 18, nós vimos no capítulo 12, tudo de Gênesis, Deus dizendo para Abraão, eu vou te dar um filho, Abraão, e a tua descendência será maior do que as estrelas do céu e a areia do mar. E Abraão questionou a Deus várias vezes, dizendo, Deus, como isso é possível? Eu e a minha esposa, além de já sermos bem velhinhos, nós somos estéreis. Minha esposa é estéril. A gente não pode ter filho. Para nós é impossível fisicamente ter um filho. Só por um milagre, além de a gente já ser velho. E não acontece mais. E aí Deus diz, não, mas eu vou dar um filho para vocês. No meio do caminho eles ficam tentados. E aí Deus chega para Abraão e diz, olha Senhor, eu tenho um rapaz aqui que nasceu na minha casa, o Eliezer, ou Eliezer, xará do nosso irmão aqui. E ele é como um filho para mim. Que ele seja o filho da descendência. Faça dele a minha descendência. Deus disse, não, é um filho teu, Abraão.
da tua semente, de você, vai sair de você. E dele eu farei uma grande nação. E o tempo passava, décadas se passaram. E a própria Sara disse a Abraão, toma minha serva, Agar, a moça que trabalha aqui em casa, pode ter um filho com ela. E Abraão, homem sem vergonha que era, falou, amém, minha amada. E fez um filho com a empregada. E nasceu o Ismael. E aí depois ela ficou chateada, aí ela brigou, e aí o Abraão também, sem vergonha nenhuma na cara, falou, não, você pode fazer com ela. E aí Sara foi e maltratou Agar, virou uma briga, até que ela foi embora de casa e depois voltou. E só agora no capítulo 21 é que definitivamente Abraão vai mandar ela embora de casa, mais uma vez a pedido de Sara. Porque Abraão não confiou que Deus cumpriria a sua palavra, nem Sara confiou. Depois, quando Deus enviou os 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, não tinha nada a ver passar na casa de Abraão, mas Deus fez questão de que os anjos passassem lá. E lá os anjos confirmaram, Abraão, daqui um tempo eu vou visitar Sara e ela vai ter um filho. E ela lá dentro da tenda ouviu, deu risada. E Deus perguntou, Sara, por que você riu? Ela disse, não, eu não ri. E Deus disse, não, você riu, não fala que você riu, não riu, porque você riu. Daqui um ano eu vou te visitar, Sara, e você vai estar com um filho na mão. 1 ano se passou depois da destruição de Sodoma e Gomorra, e agora Sara está embalando o bebê. Ela já beirando 100 anos de idade, Abraão com 100 anos de idade, e ela com o filho na mão, amamentando, dizendo as palavras que lemos aqui. Quem teria dito a Abraão, versículo 7, que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice eu lhe dei um filho. Deus, Ele cumpre a sua palavra. Por mais impossível e improvável que ela pareça, por mais difícil que a situação seja, se Deus fala que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E se Deus diz para você, faça isso ou aquilo, se Deus diz para você, não tome essa decisão, não vá por esse caminho, honre a Deus. Porque Deus cumprirá a sua palavra na sua vida. Mas Deus espera confiança da sua parte. Deus espera a obediência de cada um de nós. Sara concebeu e Sara carregou um filho e Abraão deu para esse filho o nome de Isaque. E acabou circuncidando esse menino. Da maneira como Deus instruiu ele lá no capítulo 17. Quando você tiver um filho, você vai circuncidar esse filho. Como um sinal da sua obediência a mim. E assim Abraão fez. Ele já tinha feito com o primeiro filho que ele teve fora do casamento, né? Filho que ele teve com a empregada, com a Agar, com a moça que trabalhava na casa dele, auxiliava numa espécie de secretária da esposa dele. Muito bem, a partir do versículo 8 a história começa a mudar. Diz assim a palavra de Deus, Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. E vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho, o Ismael. E disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte, a uma distância de um tiro de arco, porque dizia, assim eu não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto, e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito.
nessa porção, irmãos, Abraão mandou Ismael e Agar embora, com o consentimento de Deus. O que aconteceu, que está aqui no texto revelado a nós, é que o Isaac, o filho que ele teve já na sua velhice com a esposa dele mesmo, ele cresceu e desmamou. Irmãs, com quantos anos mais ou menos um menino desmama? 1 ano? 3? 8? 2. Alguém aqui mamou até 8 no seio da mamãe? 7? 6? Vamos ver quem mamou mais aí. 5? Vocês estão com vergonha, né? 4? 5 anos você, neta? A sua irmã? Ah, a sua irmã, né? Ah, tá certo. Alguém aqui ganha da neta? Imagina que Isaac estava mais ou menos com essa idade. Ele desmamou, sabe Deus ali, dos 2 aos 5. Mas aí quando ele desmamou, era cultura deles também dar uma festa. Não sei por que eles davam uma festa, mas deram a festa. E quando Abraão, que era um homem muito rico, a gente já viu isso em outras pregações, ele deu aquele banquete, o Ismael, que era o filho do Abraão com a outra mulher, já era um pouquinho mais velho, talvez um adolescente. E a hora que o adolescente viu, Ismael aqui talvez já tinha os seus 12, 13 anos de idade. A hora que ele viu o menino ali com os 3, 4 anos, ele começou a caçoar, a tirar o sarro, a zombar do irmãozinho mais novo. A mãe do menino mais novo ficou com raiva do irmão mais velho. A Sara viu que o Ismael estava caçoando do Isaac, e a gente tem o Ismael, a gente tem 2 Ismael aqui, a gente tem o Isaac, cadê o Isaac? Ali o Isaac, né? Tá tudo em casa aqui, né? E aí, só não tem, tem Sara também, né? A Sara ficou muito triste, a Sara, mãe do Ismael, né? Aqui não daria muito certo, né? Mas a Sara, aliás, a Sara é mãe do Isaac, né? E a Agar, tem alguma Agar aqui para completar a família? Não tem nenhuma Agar aqui, nem Abraão também, né? Muito bem. A Agar ficou muito triste com aquilo, enquanto a Sara, a esposa do Abraão, presta atenção, a Sara, a esposa do Abraão, quando ela viu que o Isaac estava caçoando do filhinho dela, do filhinho da Sara, do Ismael, ela foi para o Abraão reclamar. Ela disse, Abraão, despede, manda embora essa escrava, e com o filho dela. Porque o filho dela, que talvez seria um adolescente naquela época, fica zombando do seu filho, do nosso filho, do Isaac. Então manda ele embora. E Abraão ficou muito triste com aquilo. E ele foi orar. E em sua oração Deus falou com ele dizendo, Abraão, não fica pesado ou triste em mandar Agar com Ismael embora. Pode fazer o que Sara está dizendo, porque eu sou com Ismael, ele é teu filho, eu também vou fazer dele uma grande nação. Ele também é teu descendente, então ele também vai carregar o teu nome. Deus não prometeu a bênção da aliança com Ismael, mas Deus prometeu uma bênção sobre Ismael, e Deus prometeu que dele também faria uma grande nação. Quem é o grande povo que hoje habita o mundo, que é descendente de Ismael, desse Ismael aqui? Os árabes. Todos os árabes. Se você encontrar um árabe, se você for à Península Arábica no Oriente Médio, e perguntar aos árabes, de onde vocês vieram? Ele vai dizer que eles vieram de onde? De Abraão. Mas de Abraão, e depois? Eles vão falar Ismael. E Isaac? Não, Isaac é os judeus. Porque os judeus e os árabes, eles são irmãos. Os judeus descendentes de Isaac, filho de Sara, e os árabes descendentes de Ismael, filho de Agar, mas ambos filhos de Abraão, com mulheres diferentes. E Deus prometeu a sua palavra, cumpriu sua palavra, e de Ismael se fez uma grande nação, que ainda hoje está aí no mundo, alguns pacíficos, outros tocando terror no mundo, como Deus prometeu que seria na primeira vez que Agar foi embora. Depois ela voltou. Eu já preguei isso para vocês também algumas semanas atrás, alguns meses atrás, e Deus disse para Agar, quando ela estava também triste, chorando, porque ela não tinha água nem comida para dar para o filho dela, e Deus disse, Agar, fique tranquila, porque eu farei do teu filho uma grande nação, e ele, preste atenção, e ele viverá para sempre, fronteiriço aos seus irmãos. Deus disse isso sobre Ismael, para a mãe dele, Agar. Ele viverá fronteiriço aos seus irmãos. Onde é que os árabes vivem em relação aos judeus hoje? Fronteiriço, ao redor.
E mais Deus disse para Agar, e ele será como um jumento selvagem, e ele estará sempre contra os outros, os seus irmãos, e os seus irmãos estarão sempre contra ele. Como é que é até hoje, meus irmãos? É assim, e será assim até a vinda de nosso Senhor Jesus. Abraão fez a besteira, e o mundo até hoje paga a conta. Mas o ponto é que Deus prometeu que cuidaria do menino, e mesmo em meio às nossas trapalhadas e pecados, Deus não deixa de cuidar da gente. Aí então Deus permitiu. E Abraão mandou e despediu triste. Preparou o pão e um odre cheio d'água. E Agar e Ismael, foram para o deserto. Deserto de Berseba. Você já viu um deserto na sua vida? Você já imaginou sair para o deserto não sabendo onde você vai chegar? Onde é a cidade mais perto? Quanto tempo aquela água vai durar e o pão? E depois que acaba, onde é que tem padaria no deserto? Onde é que tem supermercado no deserto? Acabou a água. E acabou o pão. E eles viram um pequeno arbusto e Agar colocou Ismael sentado e foi à distância de um tiro de arco. Sei lá, 100, 200 metros. E ela ficou olhando para o menino lá ao longe, um adolescente com seus 11, 13 anos de idade. E ela começou a chorar e gritar, pedindo para Deus matar rápido talvez, porque ela não queria estar do lado quando o filho dela viesse morrer de sede. E o texto curiosamente diz que o menino também estava orando, o adolescente estava orando. E o texto diz que Deus ouviu não a mãe, o Senhor ouviu a voz do menino. Não é isso que o texto bíblico diz e que nós lemos? O Senhor estava com o rapaz, diz o verso 20. Deus estava com o rapaz. No verso 18 nós lemos, ergue-te, levanta-o, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E um pouco antes, no verso 17 diz que Deus, porém, ouviu a voz do menino. E na continuação do verso 17 diz que o anjo chamou Agar e lhe disse, o que você tem, Agar? Por que você está assim? Não fica com medo, não temas. Porque Deus ouviu a voz de quem? Do menino. O Abraão deve ter ensinado alguma coisa sobre o Deus dele para o seu filho. Essa é a razão pela qual o seu filho Ismael estava lá longe, fazendo aquilo que o papai dele talvez deva ter ensinado para ele, e que ele aprendeu, ainda que na sua infância e começo da adolescência. Não há outra razão para um adolescente estar orando e Deus ouvir a oração e vir para socorrer. Alguém ensinou ele a orar, porque ninguém aprende a orar por aí, na rua, sozinho. Ele aprendeu e ele clamou e Deus ouviu e consolou a mãe dele que estava chorando, orando desesperada. E eles se levantaram. Do nada um poço apareceu, porque o nosso Deus faz isso. Quando a gente acha que não tem solução, Ele cria, meus irmãos. Quando a gente acha que não vai ter jeito, Ele abençoa. Ele só pede de você e de mim dependência, consagração. Fala com Ele, entregue-se a Ele, leve a sério uma vida com Ele. No mais, Ele vai cuidar. Foi isso que Jesus disse lá em Mateus. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então eles levantam e vão adiante. E quando eles chegam no deserto de Parã, aquilo que seria hoje a Arábia Saudita, embora um pouco do Catar, dos Emirados Árabes, do Iêmen, todo o deserto de Parã englobava todos esses países hoje. Mas provavelmente o lugar onde ele foi parar foi na Arábia Saudita. E o texto termina aqui dizendo que ele habitou no deserto de Parã, no versículo 21, ou seja, Ismael acabou morando na Arábia Saudita e ali ele casou com uma mulher do Egito. E ali ele teve os descendentes dele. E até hoje eles estão ali. Até hoje os árabes, os descendentes de Ismael, vivem naquele lugar. Deus mostra estar atento em cuidar deles. Deus demonstra misericórdia. E a misericórdia de Deus é vista no meio do pecado. A gente pode confiar em Deus, mesmo quando a gente tem um passado sujo. Talvez Agar estava de longe chorando porque se lembrou do besteira que fez. Maldito o dia em que eu consenti de ter um filho com um marido da minha senhora, lá, da minha patroa. Agora estou eu aqui sofrendo, está meu filho que vai morrer de sede. Talvez ela estivesse lembrando. Eu estou pagando pelo que eu fiz. Eu escolhi tomar a decisão errada, agora eu sofro, meu filho vai sofrer também. Mas o amor de Deus estava ali. E quem ama, confia em Deus. Porque sabe que o amor de Deus não tem limites. O amor de Deus é maior do que o nosso passado, do que a nossa miséria, do que a nossa podridão.
E porque tinha um menino ali orando, Deus ouviu. Tudo que Deus espera ver em você, independente do passado que você teve, é que você esteja orando. A vida de oração, é isso que Deus espera de você e de mim. Você tem tido uma vida de oração? Como é que é a tua vida de oração? Quanto tempo você ora por dia? Quais os momentos do dia você separa para orar? É isso que importa no final das contas. Mais do que a leitura da Bíblia, se você quer saber. Porque a leitura bíblica você pode fazer porque você quer ter um conhecimento. Você quer saber discutir. Às vezes confrontar alguém, debater. Bobeira! Mas orar você só faz quando você quer realmente ter comunhão com Deus. Pessoas leem a Bíblia por dezenas de motivações. A maioria delas errada. Mas pessoas oram por uma só motivação, porque querem estar junto com Deus. Por isso, leve a sério sua vida de oração. Vida de oração é importante. Após o nascimento de Isaac, Sara então pede para Abraão, na verdade ela manda a Abraão. Não é de hoje que as mulheres querem mandar nos homens. Sara mandou, Abraão, manda embora. Não aguento mais. E o que Abraão fez? Como um bom homem, ele disse, amém. Sim, senhora. A última palavra é a minha. E foi sim, senhora. E mandou embora. Mas Deus consentiu. Abraão foi relutante, mas Deus disse a ele. E ele mandou, embora Deus disse no versos 11 e 13 que o abençoaria e faria dele uma grande nação. Eles foram embora e Deus proveu. Deus cuidou do menino, Deus cuidou da mãe. E Deus repetiu para a mãe. E repetiu para o menino. Ele vai ser uma grande nação. Ele será pai de uma grande descendência. Vamos terminar o texto, verso 22 até o final do capítulo. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás. Nem a meu filho, nem a meu neto. E sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. E respondeu Abraão, eu juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. E respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso, também nada me fizesse saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho, e perguntou Abimeleque a Abraão, o que significa essas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão, receberás das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, ou Bersebá, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus Eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Aqui o texto dá uma virada. A história sobre Ismael e Agar termina e o foco se volta para aquilo que estava acontecendo com Abraão. Depois que ele despediu a esposa dele, a escrava de sua casa, a Agar e o Ismael, ele provavelmente triste volta para sua casa e de repente ele recebe uma visita na casa dele. Triste ainda, por lembrar que o filho dele está no deserto e que logo a água vai acabar. Ele tinha que confiar no amor de Deus, que Deus ia cuidar. Mas ele chega em casa e está o rei daquele lugar e o general maior daquele lugar na casa dele. E lembra que no capítulo anterior, no domingo passado, ele e o Abimeleque tiveram um entrevero lá, né? Porque ele meio que mentiu pro Abimeleque, falou que Sara era a irmã, e Abimeleque quis casar com a Sara, e depois ele disse, aí vocês lembram da história toda. Agora Abimeleque volta na casa dele e diz, Abraão, eu quero fazer um acordo com você. Você não vai mentir mais pra mim, né? Você não mente mais pra mim, Abraão? Nem pra mim, nem pro meu filho, nem pro meu neto, nem pra ninguém. Eu tô aqui pra fazer uma aliança com você, Abraão. Você não vai mentir mais pra mim, né? E Abraão fala, eu não vou mentir. Você jura? Eu juro. E aí Abraão fala, mas eu tenho que tratar um negócio com você. Pronto, Abraão já esqueceu do Ismael e da Agar. Tá vendo esse poço que tá aqui? Pois bem, eu cavei esse poço. E poço, naquela época, gente, era um negócio de muito valor. Pois bem, os seus servos vieram aqui, gente do teu povo, e roubou esse poço, falando que é deles, mas eu cavei.
E aí o Abimeleque falou, olha, eu não estou sabendo disso, ninguém falou disso, nem você me contou, então eu não estou sabendo de nada. E aí Abraão fala, não, toma essas 7 ovelhas aqui. Mas o que são essas 7 ovelhas aí? Não, essas 7 ovelhas eu estou te dando para que você se lembre, esse poço é meu. Aí eu pergunto para vocês, o que a ovelha tem a ver com o poço? Nem Abimeleque entendeu, nem eu entendi, e eu acho que nunca ninguém vai entender. Mas o ponto é que Abraão deu 7 ovelhas para provar que o poço era dele. Talvez por causa do valor, dizendo, olha, eu estou me desfazendo de um grande valor para provar, é meu. É como se eu dissesse o seguinte, olha, eu vou dar o meu carro, a minha moto e a minha casa para você, para provar que eu estou falando a verdade. Eu vou te dar R$1.000 aqui, para você acreditar em mim. É como se Abraão estivesse fazendo isso. Essa é a conclusão que eu chego. Por que ele separou 7 ovelhas, parte da sua renda, para dizer, olha, é meu. E aí Abimeleque garante a ele que iria cuidar daquela situação, e eles ficam em paz, e tudo fica bem. Abraão passa a plantar tamargueiras. Também não sei que fruta que a tamargueira dá. Que fruta que é o tamarindo? Não. Tamara. Tâmara. É isso, muito bem. Olha só. Abraão planta um monte de tamargueiras. Eu nunca comi uma fruta dessa aí, né? Sei nem que gostei. Já comi? Então eu comi, não sabia. Se a minha esposa falou é porque eu comi, gente. Então, eu comi a tamargueira. Aí, ele plantou e ali ele invocou o nome do Senhor. E ele foi por muito tempo morador ali, na terra dos filisteus. Presta atenção em mim aqui agora. E assim se encerra o texto. Abraão fez uma aliança com Abimeleque. O mesmo rei de Gerar que repreendeu ele no capítulo anterior, por ele ter dito que Sara era a irmã dele. Abimeleque pediu o acordo para que Abraão não mentisse mais, nem a ele, nem os seus descendentes. Abraão fez o acordo e Abraão aproveitou para reclamar de um bem dele que havia sido roubado. E assim o texto termina, deixando claro para nós que Abraão estava confiando de que Deus iria cuidar. Há coisas, meus irmãos, que não estão no texto, mas que ficam claras para nós no contexto em que são apresentadas. Porque esse mesmo capítulo nos apresenta um homem preocupado, aflito, sabendo que o seu próprio filho talvez morreria no deserto. Mas agora ele está lidando com a situação como se nada tivesse acontecendo. Mas ele não era, ele era de carne e sangue como nós. E é muito provável que ele estivesse preocupado ainda. Mas pelo fato de Deus ter dito para ele, eu estou cuidando, e dele confiar no amor de Deus, ele conseguiu levar adiante as coisas que ele tinha que resolver e continuou tocando a vida. Isso se assemelha bastante a casos em sua história e minha história, quando nós passamos por um monte de situações difíceis e a gente é tentado a esquecer do amor de Deus. A gente é tentado a esquecer que Deus está cuidando, mas Deus está cuidando. Mesmo quando a gente está no meio da tempestade e da tribulação, a gente não pode deixar de confiar que o Deus que prometeu é o Deus que está presente. E Ele prometeu que Ele estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você confia nisso? Se você confia, quando vier essa tribulação na sua vida, por mais que você, lembrando do passado, se lembrar de manchas, desobediências, pecados, não deixe de confiar no amor de Deus. Deus não vai deixar de cuidar de você por causa do que você fez lá atrás. Se você se arrependeu e pediu perdão, Ele vai cuidar de você. Confie, por mais que pareça, não, Ele não vai cuidar. Ele deve ter me perdoado, mas do jeito que a situação está acontecendo, eu estou convencido de que Ele não vai cuidar. Eu pequei demais. Não seja incrédulo. Não deixe de confiar. A incredulidade é pior no crente do que no ateu. E a incredulidade existe no crente no exato momento em que a gente diz, será que Deus está aqui? Será que Deus me ouve? Será que Deus vai me socorrer? Isso é incredulidade. Não deixe que a tentação da incredulidade tome conta do seu coração, mas confie. Ainda que você esteja sozinho, no barco, no meio do mar, em meio às tempestades, Ele vai estar lá, silenciosamente presente sempre. Porque é isso que Ele prometeu. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você confia nisso ou não? Ele te chama para confiar.
Confiar no amor, confiar na palavra, independente do teu passado e da tua história. A única coisa que Ele espera é, arrependa-se, arrependa-se, entregue-se a Ele, e o mais Ele vai fazer, Ele vai continuar a cuidar. Vamos orar e agradecê-lo por isso? Senhor, louvado seja o teu nome, porque por pior que tenha sido o nosso passado, ele não pode ser maior do que a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão e o teu amor por nós. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja porque até o último dia da nossa vida, o Senhor será fiel à promessa que um dia fez de estar ao nosso lado. Olhando para a história de Abraão, nós vemos isso. Ele confiava, mesmo lembrando-se de um passado cheio de manchas, ele confiava na tua palavra. Senhor, cada um de nós aqui, cada vida aqui, tem por trás de si uma história também. História de pecados. Mas, Senhor, a tua graça é maior. E a gente se apega a ela. A gente se apega ao teu amor. E à promessa de que o Senhor está aqui. E o Senhor estará conosco todos os dias. Nós nos apegamos à tua palavra firmemente, gratos pelo Senhor ter nos perdoado e por ter prometido estar ao nosso lado. Em Cristo Jesus. Amém.